toda a música ela é projetada com sentido. Quando a gente escreveu Serol na Mão, tinha um sentido de existem células que quando elas são executadas, ela tem o poder de ativar ambientes e também atrair espíritos. A batida do funk, esse tum-tchá-tum-tum, esse tum-tchá-tum-tum é uma batida de lá, da África. Só que quando elas são ministradas, elas têm o poder de invocar, trazer os demônios para um ambiente que outrora era controlado por uma unção boa, mas quando a gente leva para esse campo, a gente dá uma autoridade. A batida é uma assinatura em forma de música. Se a batida, o ritmo, ou a melodia, a cadência, o tempo, ele foi criado com uma intenção, independente de você estar fazendo de forma, vou botar assim, pura ou não, ainda assim tem uma influência. Vamos acreditar, eu fui da Umbanda há mais de 20 anos, Candomblé da Umbanda há mais de 20 anos. Se eu pegar uma roupa que eu usei lá, naquele tempo todo, e pregar com ela, ainda que eu não esteja mais lá, a roupa que eu estou usando tem uma influência. O som é de Deus, os tambores são de Deus. Porém, os toques, alguns desses toques, não tem como. Se eu for na Bahia hoje, existem alguns toques que eles são específicos para alguns demônios, algumas entidades, alguns orixás, são toques específicos. Então, se eu colocar esse toque dentro da igreja, ainda que eu cante uma música, Jesus está me libertando, se eu cantar isso com aquele toque, não valeu de nada, porque eu misturei o santo com o profano. Mas eu me lembro que quando eu me converti, quando eu subia para fazer o show, que eu tinha contrato, e eu subia para fazer o show, eu via o demônio nas pessoas lá embaixo. Então eu subia e eu via nitidamente a face da caveira das pessoas assim, porque Deus me deu a graça de enxergar um pouco no campo espiritual. Então eu conseguia ver que as pessoas estavam possuídos pelo ambiente da prostituição, pelo ambiente do álcool, da droga, do vício. Então quando eu olhava para aquilo, quando eu olhava para aquelas pessoas, eu tive a possibilidade e a oportunidade de enxergar aquilo tudo, entendeu? E quando estava lá no terreiro, eles falavam, toca desse jeito, nessa frequência, nessa batida, com essa velocidade, porque quando você fizer dessa maneira, nós vamos chegar. Então, o dedilhar da harpa que Davi tocava, expulsava demônio. Eu me tornei Ogã. Não sei se você sabe o que é um Ogã. O Ogã, eu era o Ogã da casa. O Ogã da casa é como se fosse um ministro de louvor da igreja. Então ele é responsável por todos os toques, ele é responsável por todo o repertório, como o levita é, o ministro do louvor, o líder do louvor é. Então eu era o Ogã da casa, eu era o 01 da casa. A gente tocando, às vezes, era um transe tão forte que a nossa mão cortava de sangrar. E então tem muita coisa que o inimigo se apossou, que a cultura se apossou, porque nós crentes falamos que não podia, a gente não podia acessar. Então a gente deixou muitas vezes de entregar o melhor louvor, de entregar a melhor canção, porque a gente achou que o tempo vou botar assim, de santidade, de santificação, de jejum, e tudo isso eles também fazem, entendeu? Eles jejuam, eles santificam, eles fazem renúncia de sexo, tudo isso. Aí o crente não pode fazer. O crente deveria fazer e não faz. Tem preguiça. Entendeu? Tem preguiça. Mas o selo espiritual é algo visível. Porque eu me lembro que quando eu estava lá, olha o que eu fazia. Eu entrava dentro do terreiro, pegava uma galinha, abria uma galinha no meio, sangrava tudo lá e falava assim, botava no meu corpo e falava, pode me possuir, entra no meu corpo. Falava, pode entrar no meu corpo. Só que eles falavam assim, eu não consigo entrar porque tem um bloqueio. Que bloqueio é esse que eles viam e eu não via? Mas que crente é esse que o demônio já entrou no corpo? Porque tem crente que já manifestou. Porque essa conversa de que demônio não entra em crente, não tem. Eu não acredito nisso. Entendeu? E eu não estou falando aqui que eu sou super crente, não, porque eu acredito que existem outros crentes que o demônio não consegue fazer nada com isso. Quantos pastores, líderes, a gente conhece que está em pecado, no altar às vezes, e não são manifestados. Não manifesta o demônio, a gente só consegue ver quando o escândalo aparece.